de número 26 do livro de Gênesis, versículo de número 12. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. E o Senhor o abençoou. Repita comigo. E o Senhor, mais forte, e o Senhor o abençoou. Vire para alguém que está ao teu lado, mesmo de máscara, diga para ele assim: Deus tem territórios que você ainda não visitou, que você precisa visitar e demarcá-los. Podei tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós nos encontramos diante de um texto que nós conhecemos e é conhecido de todos nós, mas é um texto que faz conexão entre o texto do capítulo de número 12 do livro de Gênesis, aonde Deus visita Abrão e dá ele uma ordem. E a ordem que Deus deu a Abrão foi que ele saísse da tua terra, da tua parentela, e que ele fosse para uma terra que Deus iria conduzi-lo, que Deus iria direcioná-lo. E Deus, ao falar com Abrão sobre o direcionamento da terra que ele iria chegar, ele tomou a sua esposa, tomou a Ló e se foi para uma terra. Só que no versículo de número 10 diz o texto que ele desceu ao Egito. E ao descer ao Egito, ele buscava subterfúgios para fugir da fome e da escassez que havia nesse tempo. E esse tempo foi um tempo de escassez, na qual viveu Abrão. E quando nós olhamos para o texto do Gênesis, capítulo de número 26, Isaque vai viver um tempo de escassez também. E Deus também vai orientar a Isaque a ir por um caminho segundo a voz de Deus. Eu já quero aqui abrir um parênteses para nós entendermos que, todavia, quando Deus nos direciona para um lugar, todavia, quando Deus nos coloca em um destino, é porque Deus quer que nós vamos até o fim desse destino. Não é para nós desviarmos de nenhum caminho, ao não ser ir por onde Ele nos direcionou. Isaque ouviu a voz de Deus no tempo da escassez. E Deus, falando com Isaque nesse tempo de escassez, Deus direciona Isaque dizendo: Isaque, não desça ao Egito a buscar comida, mas vá para a terra que eu te mostrarei. A voz de comando de Deus faz com que Isaque entenda que não existe uma outra voz que direcione Isaque para um outro lugar, ao não ser a voz de Deus. Não há um outro direcionamento, ao não ser o direcionamento de Deus. Não há um outro caminho a tomar, ao não ser o caminho que Deus direcionou através da sua voz. Primeiro, que Isaque entende e é sensível à voz de Deus no tempo da escassez. Isaque é sensível à voz de Deus no tempo da escassez, porque ele poderia estar desesperado. Primeiro, porque ele está com a sua família. Segundo, porque ele está na terra do inimigo. E terceiro e último, ele poderia simplesmente não ouvir a voz de Deus. Mas entenda uma coisa: todavia, quando Deus te vê em situação de perigo, Deus vai liberar uma palavra para você ter um direcionamento. E aqui eu começo a entender que Deus direciona Isaque para o melhor lugar, para o melhor ambiente. Porque Deus direciona Isaque para o melhor lugar e para o melhor ambiente? Porque na verdade, no tempo de escassez, no tempo de desespero, você não pode entrar em pânico. Você não pode jogar tudo para o alto. Você tem que guardar alguma coisa com você.
Você tem que guardar alguma coisa em suas mãos. É o que veremos mais à frente. Mas observe uma coisa, Deus falou com Isaac: Isaac, vá para a terra que eu te mostrarei. Então aqui está falando de ouvir a voz, ser sensível à voz e entender o quê? Que é Deus falando, não é o homem falando. Não é a fome, não é a escassez, não é a porta fechada, não é o tempo de privação, mas é a voz de Deus ocupando o espaço de qualquer situação desfavorável. Pregador, não entendi. A palavra de ordem para a sua vida nessa noite é de direcionamento. Mas se você não for sensível à voz, você infelizmente vai tomar outro rumo. Mas hoje eu prego para a igreja Manancial, e essa igreja levanta a tua mão direita para receber. Sabe por quê? Porque Deus está direcionando vidas aqui nessa noite para entender que a voz dele é a primeira, não a voz do teu inimigo. Escute aqui, querido. O seu posicionamento vai determinar aonde você deva chegar, ou aonde você, no mínimo, precisa chegar. O posicionamento de Isaac era qual? Ouvir a voz. Dentro desse contexto, Isaac está dizendo assim: se eu estou aqui para ouvir a voz de Deus, não é voz do inimigo que vai fazer eu me distanciar ou me desviar do foco e do propósito que é ouvir a voz. Deixa eu parafrasear aqui, porque muitas pessoas, infelizmente, ouvem a voz do vizinho, da vizinha, ouvem a voz de terceiros, do amigo do trabalho, mas não para ouvir a voz de Deus. E Deus nos chama para uma responsabilidade, para nós entendermos uma coisa: a voz de Deus não é qualquer voz. Para ouvir a voz de Deus, você precisa ser sensível, você precisa ter uma vida de comunhão, você precisa ter uma vida de entrega a Deus. Você precisa estar debaixo da dependência de Deus. Tem um que recebeu lá. Porque na verdade, pastor Alvo, algumas pessoas vão no bando, e o bando leva quem vai com ele. Aí quando você entende que é você e ela, às vezes é você e ele, mulher. Às vezes é você sozinha, e às vezes é você sozinho. Aí a gente precisa redobrar a atenção à voz, porque ser sensível à voz é entender um princípio, que a vida em comunhão te leva a ter uma vida sensível à voz de Deus. É como eu estou pregando nessa noite aqui, eu estou sentindo que pessoas estão recebendo. E enquanto você recebe, você identifica que você é sensível. Mas então Isaac entende que ele não pode ir para qualquer lugar? Sim. Porque quem vai para qualquer lugar é porque não tem posicionamento. Quem vai para qualquer lugar é porque na verdade não entende nem aonde quer chegar. Não traçou uma meta. Só que Isaac vai entrar em um pacto com Abimeleque, porque na verdade o pacto aqui nos faz lembrar do mesmo pacto que Abraão faz em capítulos anteriores do livro do Gênesis ao capítulo 26, anterior a esse capítulo. Abraão faz o mesmo pacto, mas Abraão, nesse tempo, ele foi tão próspero, porque cavou poços, encontrou lugares e poços ricos. Só que nesse tempo aqui, Isaac faz pacto com Abimeleque, rei dos filisteus, inimigo de Israel. Por quê? Porque Deus direcionou, porque Deus conduziu. Existem alianças que você não pode fazer se Deus não está no negócio. Existem pessoas que querem caminhar com você, querem estar ao seu lado, mas não tem pacto com Deus. Então, no mínimo,
quebre essa aliança. Deixa ele ir sozinho, deixa ela ir sozinho. Mas se você tem pacto com Deus, se você tem aliança com Deus, só anda com você quem tem aliança com Ele. Oh, amaracamantuia seberebachandarabias. Aí então Isaac faz pacto com Abimeleque. E ao fazer pacto com Abimeleque, entenda uma coisa. Deus começa a trazer à memória a tudo aquilo que Isaac precisava ouvir naquele período de escassez, de fome, mesmo depois do pacto. E Deus começa a dizer para Isaac o seguinte: Isaac, há algumas promessas que eu cumpri na vida do seu pai, enquanto ele estava vivo. Agora existem promessas que eu preciso permanecer de pé e cumprir, mas é em você. E aí Deus começa a deliberar para Isaac as promessas. Eu farei de ti uma grande nação, como eu fiz com teu pai Abraão, levei ele até o mar, as areias, pedi para que ele contasse as estrelas do céu, e ele não conseguiu contar, são inúmeras, milhares, centenas. Assim será a sua descendência. E Deus começa a trazer e refrescar a memória de Isaac, dizendo: eu farei de ti, como falei com seu pai, multiplicarei a tua semente na terra, como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas as regiões, todos os lugares. Pegue o teu dedo indicador nessa noite, aponte assim, ó. Foi Ele que me prometeu que as regiões, os lugares, as terras, aonde eu pisar a planta do meu pé, aonde eu estiver, Ele me dará como herança. Deus manda te dizer, querido, que ainda esse ano você vai possuir aquilo que é seu de direito, porque Deus te libera uma palavra de promessa. Se você acredita, querido, aplauda Jesus nessa noite. Se todas as regiões que nós estamos pisando, Deus vai dar como herança. Isaac precisava receber uma injeção de ânimo. Sabe por quê? Porque não tem coisa melhor do que não lembrarmos de algo que é memorável. Todas as vezes, olha Deus falando aqui, meu Deus, todas as vezes que você pensar em parar, você precisa trazer à sua memória aquilo que lhe traz alegria. Todas as vezes que você pensar em desistir, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então Isaac começa a receber uma palavra aonde ele precisava ser direcionado. Porque Isaac estava entrando em um território que não é dele. Mas Deus já começa a liberar para ele, dizendo: olha, as regiões, o lugar que você está, porque é em você. Você já imaginou quão sério é algo que é em você? Já imaginamos quão sério é a responsabilidade que carregamos no ombro, porque é em nós e por nós. Agora não dá para entender e compreender porque muitas pessoas jogam a toalha. Não dá para entender que muitos estão abandonando a Cristo por coisas tão futis. Choram tanto, são mimimis. Aí Deus está falando: meu filho, é no tempo da escassez que eu vou te mostrar que há um propósito. É no tempo do nada, do desprovável, que eu vou te mostrar que é aí que eu quero operar. Aí você entende uma coisa, que Deus leva Isaac para um território inimigo e diz para ele: Isaac, desça a Gerar, vai para lá e habita em Gerar.
Deus não está falando, levanta apenas uma tenda e fica ali por um determinado tempo. Não, Deus está falando, habita. Observa que todavia Deus vai direcionar a gente para um lugar que na maioria das vezes nós, como seres humanos, não queremos ir. A porta de emprego que Deus falou, eu vou abrir aquela porta e aparece uma porta de emprego que você falou. Mas Deus não falou que era aquela porta. Deus está te dando uma porta de escape. Deus está te mostrando que esse é o caminho para servir de trampolim. Aí você não entra. Aí você diz, Deus esqueceu de mim. Pelo contrário, Deus te enviou a porta. O problema é que nós queremos tudo no imediato. Aí Deus leva Isaac para Gerar. E o tempo que Isaac esteve em Gerar, ele precisou fazer algo que o pai dele vai fazer, dentro de Gênesis 12. Abraão desce ao Egito e a primeira coisa que ele faz é, minha mulher é muito bela, linda, se porventura eles descobrirem que ela é minha esposa, vão me tomá-la. E aí ele faz um acordo com Sarai, dizendo, Sarai, quando te perguntarem se és minha mulher, dirás que és minha amiga. Só isso. O erro de Isaac foi justamente esse. Porque quando Isaac chega em Gerar, Isaac faz a mesma coisa que o pai. E diz, olha, quando alguém aqui dos filisteus perguntarem quem és, não dirás que é minha esposa, dirás que é minha amiga. E da janela do palácio de Abimeleque, ele avista Isaac e Rebeca brincando, como se fossem dois namorados, como se fossem marido e mulher, e aí desperta nele uma curiosidade de perguntar a Isaac, Isaac, és a sua mulher ou és sua amiga? Aí Isaac diz para Abimeleque, Abimeleque, és minha mulher, porque temia o meu coração, se porventura soubessem que ela é minha esposa, tomariam como mulher e me matariam. Abimeleque de imediato disse para ele, por que trouxeste tão males a nós que estamos aqui? Porque se algum homem fizesse mal a esta mulher, viria sobre nós um mal tão grande. Por que Abimeleque falou isso? Porque ele entendeu que Isaac, além de ser filho da promessa, Isaac é filho de Israel. É filho de Deus. Então sobre ele há uma proteção tão grande, tão espiritual, que quem tocar nele, está tocando em Deus. E aí Abimeleque diz, que não haja male nem entre mim e ti. Aí ele estabelece para todo o povo dos filisteus, dizendo, ninguém toca nessa mulher, e ninguém toca nesse homem. Só que nesse período, após Abimeleque estabelecer isso, diz o texto, que Isaac ia crescendo. Isaac ia crescendo. Aonde Isaac estava? Em um território do inimigo. Aonde Isaac estava? Em um tempo desfavorável. Mas Isaac crescia, 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 crescia. Diz o texto que Isaac começou a ter vacas, ovelhas, muitos ao seu serviço, porque na verdade quem carrega a promessa, porque na verdade quem carrega a promessa, porque na verdade quem carrega a promessa, levanta a tua mão para receber, nunca deixará de crescer. Quem carrega a promessa é frutífero. Porque muitas pessoas não crescem porque não carregam. Uma coisa é você receber, outra coisa é você carregar. Deus está tratando com gente aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Porque se Isaac não carrega a promessa, Isaac não pode viverá. Então Isaac entendeu que ele precisava carregar. Não é o território que vai dizer que eu
deva ser próspero ou não. Não é o lugar que vai determinar quem eu sou ou não. São as atitudes que vão determinar quem eu sou. Você só chegou até aqui, sabe por quê? Porque na verdade você teve atitudes sinceras e verdadeiras. Você teve a atitude de dizer assim: olha, tem muita gente indo para o buraco, eu não vou, eu vou é para os braços de Deus. Eu vou entender que é nos braços de Deus que eu sou cuidado. Eu vou entender que nos braços de Deus eu sou amparado. Aí, Isaac entende uma coisa: não adianta estar apenas na terra, porque na verdade, pastor Álvaro, estar na terra, por estar, muitos estão. Viver o tempo da pandemia, muitos estão vivendo. Mas o que fazer durante o tempo da pandemia? Isaac entendeu um princípio tão importante, que é o princípio da semeadura. Aí Isaac vai fazer o quê? No versículo de número 12: e semeou Isaac no mesmo ano, na mesma terra. Sabe por que Isaac entendeu que não é aguardar o ano se findar para semear? Não é aguardar o tempo favorável para poder semear. Isaac entendeu que não é aguardar a porta de emprego se abrir para depois ir atrás do emprego. Pelo contrário, é acordar de manhã, ir em busca do emprego e em busca do que Deus já prometeu. Não tem território que determine o tempo da minha semeadura. Levante a tua mão. Sabe por quê? Porque eu semeio no tempo que eu quiser. Eu semeio no tempo que eu quiser. Ou seja, é atemporal. A semente está nas tuas mãos. Deus disse: semeia, semeia, semeia. Prepare a terra, semeia, semeia, porque vai ter abundante colheita para a glória de Deus. Você que acredita, aplauda, adore ao Cordeiro de Deus nessa noite. Ei, vamos demarcar território? Chega de abaixar a cabeça para o inimigo. Chega de dar para ele o que ele quer, que é o nosso sim. Sim, não consigo. Sim, sou pequeno demais. Sou pequenez. Minha pequenez é tão grande que eu não consigo. Que isso? Agora, quando você cresce numa terra, você precisa entender que nem todo mundo vai se agradar do seu crer. Esse é o problema de algumas pessoas. Escute isso, eu quero que você pegue isso, mas agarre isso. Você só descobre quem está com você quando você começa a crescer. Começa a dar fruto, começa a frutificar, começa a aparecer, não que você queira, mas começa a aparecer. Aí as pessoas vão dizer assim: está querendo se aparecer. Você vai começar a ver as pessoas se descobrindo consigo mesma. Eu não sabia o quanto de inveja eu tinha daquele irmão. Eu não sabia o quanto de inveja eu tinha daquela irmã. Aí Abimeleque chama Isaac e diz: Isaac, chegue aqui. Você está crescendo demais. Vamos fazer o seguinte: deixa gerar. Abandona a gente, porque o seu crescimento está nos incomodando. A inveja cresceu em Abimeleque, a ponto dele falar: esse menino está crescendo muito, vai tomar o meu lugar. E depois o que eu vou fazer? Então, antes que ele tome,
vá para uma banda que eu fico aqui. Aí que ele vai para um ambiente que parecia ser mais ainda desfavorável. Mas diz o texto que ele semeou no mesmo ano, colheu 100 por 1. 100 vezes mais. Sabe quem determina o tamanho da sua colheita? Pega o indicador. Ah, isso é profeta. Aponta aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu estou chamando a responsabilidade para mim, dizendo: sou eu. Porque na verdade não tem A, não tem B, não tem pastor Álvaro, não tem pastor Cristiano. O compromisso é comigo, a colheita é minha, é eu que estou semeando. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, querido. Porque na verdade alguns tentam achar o culpado. Os seus resultados não estão, aleluia, estabelecidos em alguém. Os teus resultados estão estabelecidos aqui. Ou seja, é particular, é individual. Não é coletivo. A colheita não é. Ela é individual. No aspecto de Isaac, a família e ele colheram 100 vezes. Porque nós precisamos entender que não é chorar pela terra e se lamentar apenas, é ter atitude. Deixa eu só parafrasear algo aqui. Nós passamos, ou melhor, vocês passaram todos esses 12 dias de janeiro profético, recebendo uma palavra de injeção de ânimo. Agora, você já se perguntou que todos os resultados das palavras e mensagens que foram pregadas, elas resultaram em alguma coisa, tiveram resultado. Alguns tão expressivos, outros nem tanto, mas tiveram resultado. Agora vocês já se perguntaram: e se eu não estivesse lá? Eu vou te dar a resposta. Você deixaria de receber o que você recebeu durante todas as 12 vezes que você esteve aqui. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Não é sobre alguém, é sobre você. Como estão as suas sementes? Como está o terreno? Nós queremos colher, mas a gente parou para poder preparar o terreno. A gente parou para poder separar um tempo para dizer: olha, eu vou preparar o terreno hoje, porque amanhã tem semente e eu vou semear. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido até aqui, mas vai ser sobre atitudes que você vai tomar que os resultados vão vir. É sobre atitudes que você vai ter que tomar para mudar a situação e dar uma reviravolta. E Deus está liberando uma palavra para pessoas aqui, para vidas aqui. Se relacionamentos precisam ser, no mínimo, atados há uma aliança, retomados, o convívio precisa mudar, precisa no mínimo melhorar, nós vamos ter que ter algumas atitudes. E é sobre esta palavra que eu estou dizendo, querido. Quando as atitudes vêm, os resultados são gigantescos. Você pode dar uma glória para Deus nessa noite em nome de Jesus? Aí Isaac vai e desce para Gerar. Mas Gerar, onde ele vai, é o vale. Porque Isaac vai habitar em um vale, aonde estão os que trabalham com Isaac, e aonde estão os poços que foram entulhados pelos filisteus. Isaac vai viver um outro momento, um outro tempo, e a gente caminha para o fim.
O tempo que Isaac vai viver aqui é o tempo de memória. É o tempo que ele sabia que o pai dele trabalhou por aqueles poços. E não tem coisa tão horrenda quando você vê uma herança que era do seu pai e que de certa forma foi tomada por alguém, e ela está agora aos seus olhos, à sua vista, e você está vendo. Aí começa Isaac a trabalhar pelos poços que estavam ali, porque Isaac entendeu uma coisa, que o seu crescimento não para por causa de colher 100 vezes. O seu crescimento não para porque você recebeu aquilo que tanto você precisava. O seu crescimento, ele é contínuo e permanente. Contínuo e permanente. O seu crescimento, ele depende da sua atitude, mas ele vai fazer com que você precise se esforçar para que ele permaneça a crer. Olhe para essa pessoa, diga para ela assim: o seu crescimento depende do seu esforço. Aí Isaac pega todo mundo, ó. Chega aqui, pastor Cristiano. Eu imagino, não diz o texto, conjectura assim. Pegar o pastor Cristiano logo para... Vai que eu volte. Pastor Cristiano está ao meu serviço, eu sou Isaac. Está vendo esse poço? Esse poço é do meu pai. Vamos lutar por ele? A primeira coisa que ele vai fazer é cavar o poço. Cavar o poço. Depois que ele começa a cavar o poço, sabe quem tenta impedi-lo? O inimigo. Porque na verdade o inimigo quer que você pare de trabalhar por aquilo que já é seu. Não, você não entendeu. Porque na verdade você trabalha por aquilo que é seu a vida inteira. Mas o dia que o inimigo realmente vê que você está conseguindo, que você vai conseguir, ele vai juntar multidões para tentar te parar. E a palavra de ordem de Deus para a tua vida é: erga teu braço, comece a trabalhar mais afinco, porque Deus vai trazer o resultado nas tuas mãos. E eu creio. Você que crê, levanta a tua mão e aplauda o Cordeiro de Deus nessa noite. Ei, querido, você não pode parar de trabalhar por aquilo que Deus já determinou que é seu. Todo trabalho tem um resultado. O seu trabalho, como diz o texto, não é em vão. Mas vão tentar te parar. Como que eu posso entender isso? Eu entendo pelo seguinte: quando eu começo a trabalhar, aqueles que não acreditavam começam a desmentir aquilo que está acontecendo na minha vida. Ah, aquele ali vai muito longe, não. Deixa eu só abrir um parênteses e aplicar uma fase que eu vivi. Nós, como pregadores itinerantes, a gente vai em várias igrejas, viaja. E no começo do meu ministério, um pregador muito conhecido ministrou nos Gideões, e ele me ligou e disse assim: o Marcelo Ramos, você não vai muito longe. Eu sei entender, segui meu caminho, e aqui estou. Sabe o que acontece com a gente? E principalmente aqueles que param, é porque na verdade está faltando, sabe o que? Coragem. E Deus me faz falar com uma autoridade para a tua vida: você precisa ter coragem. Não para não, não para não. Não para, vão se levantar, mas não para, não para. Vai se levantar legiões. Vai se levantar milhares. Mas você não pode parar. Você está cercado por anjos que te protegem, porque você teme ao Senhor, você confia em Deus. Então não pare.
vão ter afrontas, você não é apenas uma árvore que dá folhas, que floresce, você tem fruto e tem raiz. Tentam cortar até os ramos, mas não conseguem cortar a raiz. Aí Isaac vai, mas os homens trabalham pelo primeiro poço, Ezeque. E ao trabalhar por esse primeiro poço, vieram os filisteus e juntaram tanto os pastores que estavam com Isaac e os pastores que estavam com os filisteus e porfiaram, pararam a obra, impediram o crescimento. Literalmente, impediram o crescimento no primeiro poço. Só que Isaac entende que não é na primeira tentativa. Isaac entende que não é no primeiro passo. Às vezes você vai ter que dar vários passos para chegar no seu objetivo. E para chegar no seu objetivo, você vai fazer valer a pena, sabe por quê? Porque você vai valorizar. Tem gente que chega da noite para o dia e da noite para o dia cai. Não é sobre chegar, é sobre se manter. Não é sobre apenas estar em um estágio social ou espiritual, é se manter ali dizendo: eu sei porque cheguei aqui, eu entendi que é pagando o preço que eu chego aonde eu cheguei. E aí Isaac entendeu, pastor Alvo, que não é parar no primeiro poço, porque ali tem memória. E aí Isaac vai para o segundo poço, Sitna. E aí ele trabalha por esse poço, trabalha, cava. Olha só, surgiu, brotou água. Deus está nos fazendo crescer. De repente aparecem os filisteus e param aquela obra. E tomam o poço e entulham de novo. Parar. Diga não. Mais forte, parar. Não. Sabe por que não parar? Porque depois do segundo poço tem um terceiro e esse tem a senha. Não, você não entendeu. O segredo não é parar, o segredo é continuar. O segredo não é simplesmente ver, o segredo é agir enquanto vê. O processo da tua vitória, o processo da tua conquista está justamente naquilo que você põe crédito. Se você acredita na primeira, você não vai deixar de acreditar na segunda. Se você acredita na segunda, você não vai parar. Levanta a tua mão. Você não vai parar de acreditar na terceira. Se a terceira está dizendo: meu filho é Reobote, ou seja, Deus está me fazendo crescer muito. Então se prepara, porque o terceiro poço é teu. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Tem Isaac aqui? O Isaac vai ter que ter coragem, mais do que já tem tido. O Isaac vai ter que gerar mais coragem, mais do que já tem tido. O Isaac vai ter que bater de frente com o inimigo e falar: aqui não, território é demarcado. Sabe por quê? Porque você entendeu que o território pode até ser do inimigo, mas o território é terra fértil. É lugar que você pode semear. É lugar que você pode ser próspero. Então não é sobre o lugar, é sobre o que eu faço no lugar. Ai, meu Deus do céu. Então é sobre o que eu tenho nas minhas mãos e o que eu uso diante daquilo que eu estou. 3 definições. Ou eu posso desistir, ou eu posso, no mínimo, ouvir alguém, ou eu devo preparar a terra e semear. Porque se você quer ter colheita, vai ter que ser assim.
Como a gente não pode pegar na mão, mas você pode colocar a mão no coração. Para onde eu vou? Eu vou para o lugar que eu prospero. O primeiro não foi, o segundo não foi, o terceiro foi. Reobote. Porque o Senhor me fez crescer naquela terra. E me fez crescer muito. E o meu crescimento incomodou tanto, que os meus inimigos voltaram para dizer assim: é Deus na sua vida, Isaac, é Deus na tua vida, Isaac. Nós entendemos que o seu crescimento tem parte com Deus, está no texto, tem parte com Deus. Então, no mínimo, não nos mate. Palavras de Abimeleque: não nos mate. Oh Deus, esse Deus é lindo. Pastor Cristiano, Abimeleque dizendo: não nos mate. Por quê? O desespero, quando é controlado aqui, porque você é filho da promessa e carrega a promessa, o descontrole, o desequilíbrio vai para quem? Aleluia. Está te perseguindo. Você entendeu isso aqui? Parafraseando, o teu inimigo está dizendo assim: tentei de todas as formas, fui aqui, fui ali, não consegui. Eu vou ter que no mínimo chegar e me recuar da onde eu estou. E a palavra de ordem de Deus para a vida de Isaac é: cresça. Cresça. Deus te trouxe aqui para fazer entender uma coisa: você precisa crescer. E não precisa de tempo, porque é atemporal. Oh Deus, Deus está me mostrando vidas crescendo aqui. Que nós não estejamos condicionados apenas dentro de 12 dias. Oh Espírito Santo. Pastor Cristiano, pastor Álvaro, que nós não estejamos condicionados a 365 dias. Pode ser agora. Pode ser agora. Deus não quer que você espere o tempo bom chegar para poder semear. Prepare a terra agora, semeia, espera, porque Deus vai fazer você prosperar.